dessa forma de agradecimento, Senhor, eu entrego este homem em tuas mãos, este ministro da tua palavra, e que o Senhor possa fazer a diferença, Deus, na vida, e que não seja ele, que seja uma atalaia, Senhor, hoje e sempre. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a todos sua paz, Senhor, amém? Quero dizer aos irmãos que me encontro muito alegre, muito feliz de estar aqui conhecendo mais uma família. Louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, dessas missionárias de Deus, a qual conheci hoje, os irmãos e as irmãs que estou conhecendo nesse momento. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Quero dizer para os irmãos que minha esposa não pôde vir aqui por força maior, mas em outra oportunidade, eu e a minha filha estaremos aqui engrandecendo o nome do Senhor. Quero estar louvando o Senhor com uma canção número 1. Pode sentar por um momento, que eu creio que essa canção vai falar no teu coração. Põe a mão no teu coração nessa noite, no nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus que criou o céu e a terra. Aleluia, Jesus. Pai, mais uma vez peguei contra ti, e hoje vim aqui pedir perdão. Pai, tenha compaixão de mim e lava o meu coração com seu amor. Não posso ficar assim desse jeito. Preciso voltar ao primeiro amor. Na casa do Pai não faltava nada, e hoje me aceite, ó Senhor. Não posso ficar assim desse jeito. Preciso voltar ao primeiro amor. Na casa do Pai não faltava nada, e hoje me aceite, ó Senhor. Deus, aceite nessa noite, ó Pai. Sabemos que somos órfãos sem a Tua presença, e sabemos que necessitamos da Tua pessoa para conosco. Aleluia. Pai, mais uma vez peguei contra ti, e hoje vim aqui pedir perdão. Pai, tenha compaixão de mim e lava o meu coração com seu amor. Não posso ficar assim desse jeito. Preciso voltar ao primeiro amor. Na casa do Pai não faltava nada, e hoje me aceite, ó Senhor. Não posso ficar assim desse jeito. Preciso voltar ao primeiro amor. Na casa do Pai não faltava nada, e hoje me aceite, ó Senhor. Peço ao Senhor hoje para te aceitar. Fala para Ele que está retornando para a casa do Pai, para a casa que não falta água, para a casa que não falta pão, para a casa que não falta a presença dEle para você. Eu nessa noite quero dizer para você que Ele pode acabar com o teu sofrimento, Ele pode acabar com a sua dor, mas depende de você retornar, depende de você
você vir para a casa do Pai para receber aquilo que Ele tem preparado. Não posso ficar assim desse jeito. Preciso voltar ao primeiro amor. Na casa do Pai não faltava nada. E hoje me aceite, ó Senhor. Amém, irmão? Nós vamos nessa segunda. Quero pedir aos irmãos que abrem a sua Bíblia no livro da Revelação, Apocalipse. Queremos ler do capítulo 1 e versículo 3. Tem o tema, título e assunto do livro. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, ainda te espera. Abassuri me cantaraba, Sheminai, Assuri andaraba, cantarábia. Amém, irmão? E diz a palavra do Senhor, viva, eficaz e poderosa. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vou fazer mais uma oração, não vai validar a oração do homem de Deus, mas para pedir a Deus a revelação dessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvo por tudo que tem sido feito aqui nesse lugar e por tudo ainda que o Senhor há de fazer. Pai, não vim validar a oração do teu filho, a qual fizeram pela minha vida, mas vim mostrar ao Senhor a necessidade de ministrar a tua palavra para os que estão com o coração sedento. Pai, que a tua palavra venha fazer 3 coisas aqui nesse local. Primeiro, que venha trazer, meu Pai, salvação e resgate de alma. Segundo, cura divina. Terceiro, libertação. Pai, são essas coisas que te peço nessa noite. Para nada eu sirvo a não ser para ser cano para essa nação, esse povo que estão prontos para escutar a tua voz. É isso que eu lhe peço nessa noite, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Você pode se assentar e, se puder, dê uma salva de palma. Aleluia. Meus queridos e amados, nessa noite nós temos uma palavra poderosa, uma revelação divina, não uma revelação teofânica, uma revelação passageira, mas sim uma revelação de Deus. Naqueles dias, naqueles tempos, que é o profético, o livro de Apocalipse, que são coisas que estão acontecendo nesse dia de hoje. E nós aqui podemos analisar a palavra do Senhor dizendo que bem-aventurado todo aquele que guarda a palavra dessa profecia. E que profecia é essa? E de que nós estamos falando nessa noite? Primeiro, estamos falando da palavra do Senhor. Segundo, estamos tratando da sua salvação. Terceiro, você não pode sair daqui enganado. Quando a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados quando lemos a palavra do Senhor e guardamos o que está na Escritura, Deus está querendo dizer que nós somos sábios. Deus está querendo dizer que nós somos prudentes ao ouvir a palavra de Deus e guardar na tábua do nosso coração. É bem verdade que o salmista Davi diz: guardei tua palavra dentro de mim para não pecar contra ti. Ele ainda insiste com a palavra dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra
seus caminhos. A palavra de Deus, ela tem um poder tão grande de transformar a vida de todo aquele que quer uma transformação, que Jesus Cristo chega e diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós tratamos e dizemos acerca da verdade, nós queremos dizer que Jesus, Ele é a própria verdade. Jesus nos leva ao caminho da salvação. Jesus nos leva ao caminho da vida eterna. É bem verdade que muitas pessoas têm dito que muito caminho leva a Deus. É verdade, muitos caminhos levam a Deus, mas vai ser no dia do juízo final, porque todos vão ter que comparecer diante do trono de Deus para dobrar o seu joelho e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Se você crê que essa palavra é verdadeira, glorifica a Deus nesse momento e exalte a Ele, porque Ele é digno de honra e glória e louvor. Quando falamos acerca do arrebatamento, quando falamos acerca da volta de Jesus, quando falamos acerca que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja, e queremos, aleluia, dizer o que é o arrebatamento, se não sequestrar, se não tomar para si aquilo que pertence a Deus. Eu lembro na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu, aleluia, João no capítulo 14, Jesus dizendo que ia preparar lugar. Esse lugar está reservado, é para mim e também é para você. Esse lugar está reservado para todos aqueles que largam o pecado, que largam as coisas que profana e que, aleluia, afasta o homem de Deus, afasta a mulher da pessoa de Jesus. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita e o caminho também. Para entrar por essas portas, tu não vai entrar com bagagem, tem que ser com santidade. E nessa noite Deus quer te levar para um nível espiritual, a qual o apóstolo São Paulo escreveu: o que Deus tem preparado para aquele a quem Ele ama. Aleluia! Olhos não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou até o coração do homem. Deus, aleluia, Deus, a fundação do mundo, Ele preparou um lugar para você e um lugar para mim. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer nessa noite: para entrar por essas portas não é de qualquer maneira. Para entrar, aleluia, por essas portas não é com mazelas, não é com carrapicho, não é com raiz no barro. Para entrar nessas portas, aleluia, tem que ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Hoje foi falado acerca de Nicodemos aqui nesse lugar. Nicodemos era, aleluia, doutor da lei, era conhecedor. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, em uma noite eles se encontraram. Ele disse que Nicodemos deveria nascer de novo. Ele falou que Nicodemos deveria nascer da água e também deveria nascer do Espírito. Quando a gente fala que devemos, aleluia, nascer da água, quer dizer sepultar o velho homem, sepultar a velha mulher. Tem gente que é assim: eu me converti, mas o meu braço ainda reage. Eu me converti, mas ainda tenho o pé para chutar. Eu quero lhe dizer uma coisa, irmão: lá no céu só vai entrar quem é cordeiro. Pode, vai ficar pro lado de fora. Pode, não vai entrar na mansão celestial. O lugar de bode não é na casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de ovelha, a qual escuta a voz do verdadeiro pastor. Eu sei, é bem verdade, aleluia, que é difícil renunciar às coisas desse mundo. O mundo, aleluia, aos nossos olhos é agradável, chama a atenção. O mundo aos nossos olhos é uma coisa bela, mas, aleluia, eu quero dizer uma coisa: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para você e também para mim. Quando o Senhor, Ele vinha arrebatar a sua igreja, quando o Senhor Jesus vinha arrebatar, aleluia, a igreja que Ele comprou, e não foi com cédula de real, nem com euro, nem tampouco com nota de dólar, foi com sangue carmesim derramado no madeiro. Quando Ele vinha buscar, Ele vai buscar um povo seu, zeloso, um povo de boas obras.
após dias, buscar a santidade, buscar ter uma vida, um relacionamento com Deus, porque muitas pessoas, aleluia, não têm um relacionamento com Deus, porque dá mais valor às coisas do mundo do que a coisa do Criador. Por isso que está escrito: louco, nessa noite te pedirão a tua alma o que tu tem preparado. E para quem será? Para quem esses anos todos você tem preparado a tua vida, minha irmã? Para quem esse tempo todo você tem preparado a tua vida, meu irmão? Você já parou para pensar, para analisar? Porque para entrar na mansão celestial, para entrar no reino do céu, tem que ter cautela, tem que ter um coração perdoador. Aquele irmão que te persegue, apóstolo Paulo falou que nós devemos amar os mais fracos que nós, os mais fracos na fé. E nós estamos aqui, aleluia, não para ser juiz, mas sim para trilhar esse caminho certo, caminho a qual o nosso Senhor Jesus preparou. Tem gente que fala que o céu é filosofia humana, que o inferno, aleluia, é filosofia humana. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o céu é real, e aquele que for até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim vai receber o galardão. A Bíblia diz que nem os loucos vão errar o caminho. Evangelista Nelson Silva, quando a Bíblia diz que nem os loucos vão errar o caminho, eu vejo os loucos como pessoa sensata, porque a palavra diz: louco, nessa ponte te pedirão tua alma. Quem é louco erra o caminho, faz o que não deve. Mas quem, aleluia, é prudente, ele fala: eu vou por esse caminho, porque esse aqui é um caminho que me leva à salvação e à vida. Jesus, aleluia, não quer só salvar você nessa noite que entrou por essas portas. Jesus não quer salvar, aleluia, só você que está aqui, mas Ele quer contagiar todos, aleluia, com a salvação divina, eterna, que foi Ele, deu a sua vida por mim e por você. E a vaidade do povo está nesse mundo. O povo tem, aleluia, deixado aquilo que o Senhor ensinou, aquilo que o Senhor projetou, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor falou. Se antigamente não poderia fazer assim, agora vai tudo moda civil. Se antigamente era um casamento só, pode se casar 10 vezes. Como é que vamos entrar no céu andando dessa maneira? Apóstolo São Paulo falou o quê? Analise o homem a si mesmo. Para mim entrar no céu, eu tenho que me analisar. Para mim entrar no céu, eu tenho que ver como que está a minha vida diante do Senhor. Porque viver de capa, viver de aparência, de terno, de paletó, isso é fácil. Se você for no centro da cidade, você vai ver um montão de advogado que você dá até a paz do Senhor para ele enganado. Porque eles são tudo de terno e gravata. E Deus, aleluia, Ele não tem se preocupado com isso. Ele tem se preocupado sim com as pessoas que estão sofrendo, padecendo. E quando estamos aqui pregando, ouvindo a palavra, aleluia, você prestando atenção, tem milhares de pessoas em hospitais, tem pessoas, aleluia, que estão chorando porque amanhã vão velar corpo. E Deus, aleluia, conta com nós nessa obra sim, aleluia. Ele conta com nós para que nós venhamos ser missionários e missionárias e levar a palavra divina de salvação para todos aqueles que precisam de Jesus. Entenda nessa noite, de repente, aleluia, você, aleluia, a pessoa que já é salva, você tem trilhado o caminho da salvação, mas você tem falado da salvação para o teu amigo, da direita, da esquerda, para o teu vizinho, você tem falado para o teu companheiro, aleluia, do seu trabalho. A salvação, ela é para mim, mas também é para aqueles que querem
se libertar. Jesus disse: vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido. O cansaço da vida, isso vai acabar quando nós, aleluia, receber um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo santo. Nesses últimos dias é caretice pregar uma palavra que fala de arrebatamento e salvação, porque o povão só quer escutar, aleluia, pregação quando fala de prosperidade, quando fala de cura. Sim, você precisa da prosperidade, você precisa da cura, mas a Bíblia diz: buscar o reino do céu e a sua justiça, que há demais coisas, aleluia, vos acrescentará ao Senhor. É igual está escrito em Deuteronômio 28, se você andar certo, ela vai te acompanhar, ela vai vir do teu lado, não vai precisar você correr atrás dela. É porque o pregador fulano está lá e o cigano está lá. Não, mas não é o pregador que te dá a vitória, é o Senhor. O Senhor só quer, né, que nós venhamos ser obedientes, que nós venhamos entender o que Ele quer verdadeiramente de nós, para que no dia, aleluia, nós não venhamos ser, aleluia, evangelista Jason Silva, a gente não venhamos ser, aleluia, como aquelas loucas, 5 loucas, eram virgens, mas eram loucas. Aquelas virgens, aleluia, ela não tinha reservatório. O que adianta você ter uma candeia para acender e saber que em um certo horário ela vai apagar? A Bíblia diz que quando elas foram comprar, quando elas foram comprar e quando elas voltaram, que ela não tinha reservatório, porque elas foram comprar azeite porque a Prudente tinha aconselhado, diz a Bíblia que quando ela bate na porta, que quando vão atender ela, vamos trazer para a linguagem de hoje, o camarada olha para elas e fala: o que vocês estão fazendo aqui? Não, é que as 5 já entraram, nosso óleo acabou, e sabe como é que é? Vamos comprar, porque nós não tínhamos reservatório. Ele fala: sinto muito, a festa aqui está rolando, porque isso aí há mais de 2000 anos atrás foi pregado, vou fechar minha porta, apartai-lhe de mim, maldito, que eu não vos conheço. Irmão, uma palavra muito dura, mas tem que ser falada. É melhor falar a verdade para você do que ficar te enganando com palavra para massagear seu ego e te alegrar, aleluia, por um momento. A verdade, aleluia, ela corta, ela machuca, mas quando ela penetra, quando ela começa a fazer a transformação, não tem nada que tire o foco, que é o Senhor Jesus. Quando a palavra diz que é bem-aventurado é aquele que medita no livro da lei, eu lembro do profeta Josué. O profeta Josué estava, aleluia, muito, aleluia, como que eu vou dizer, abalado, porque Moisés tinha morrido. E o Senhor chamou ele e falou: olha, Josué, faz uma coisa, medita no livro da lei, dia e noite, não apartei da tua boca de momento nenhum. Aleluia. Oh, glória, Tem gente que só lê a Bíblia quando está dentro da igreja, mas quando está em casa, a Bíblia fica aberta no Salmo 91. Fala, Deus. Ou no Salmo 23. O Salmo 91, ele não vai te levar para o céu, não, irmão. Isso é uma meditação para a tua alma se alimentar. O Salmo 23, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia, é uma palavra para a sua alma ficar sustentada no Senhor e acreditar que Ele é teu pastor e que nada vai te faltar. Não precisa você dar jeitinho, não precisa você botar a mão na frente, porque se colocar a mão na frente, vai se atrapalhar todinho. O tempo do arrebatamento está chegando, mas tem gente que parece que está como, aleluia, a palavra de Deus diz que os deuses desse século cegou o entendimento. Tudo que
televisão, aleluia, e só vê coisa podre. Eu tenho sim uma televisão em casa, aleluia. Boto o DVD para minha filha não ver aquelas porcaria que passa. É verdade, Deus. Aleluia. Desenhos violentos. Glória a Desenho, aleluia, que é só a misericórdia do Senhor. Passa sensualidade para as crianças. Passa coisas, aleluia, que só o Senhor dá causa. E com que nós estamos preocupados? O que nos preocupa? A empresa que nós vamos entrar mais tarde? A casa que estamos projetando? O carro que estamos querendo comprar? Nada disso vai entrar no céu. O que vai entrar no céu é a sua alma. E detalhe, se ela estiver manchada, vai ser barrada no meio do caminho. O anjo vai olhar e vai falar assim: ó, tá suja aí, pode voltar. Ovelha suja aqui não entra não. Ah, mas não tem A nem mais B. Você ficou lá na terra há muito tempo para se consertar. Não se consertou porque não quis. E o Senhor tem dado chance, oportunidade para as pessoas, para que venham se arrepender. Para que venha o arrependimento. Mas muitas pessoas não se arrependem. Uma coisa é se arrepender e deixar, e outra coisa é achar que se arrependeu e continuar fazendo aquilo que sempre tem feito. Uma coisa, aleluia, é se arrepender e falar: eu nunca mais vou, aleluia, fazer tal coisa. E outra coisa é ficar uma semana sem fazer, depois faz. Aí vai lá, bota o joelho no chão e fala: Senhor, me perdoa. Ele vai te perdoar, mas eu creio que ele vai falar assim: cria vergonha na cara e não faz mais isso. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? A palavra de Deus diz assim: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Não é eu que estou falando não, a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, 14 e 15. Deus quer que você e eu tomamos uma atitude, porque o apóstolo São Paulo disse, aleluia, ele falou em Tessalonicenses, como foi falado aqui nessa noite: não sejais ignorante acerca daqueles que morreram, porque eles vão ressuscitar primeiro, e nós que ficamos vivos vamos encontrar com o Senhor nos ares, com alarido de arcanjo e os anjos, e nós cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Tem que largar um monte de coisa, irmão. Tem que largar um montão de coisa que te afasta de Deus. Até coisas. Oh, Jesus. Até coisa que para sua esposa é oculto, para o seu esposo é oculto, mas aos olhos de Deus, Deus não quer saber se está na tua carteira, Ele está vendo. Deus não quer saber, aleluia, se está em algum lugar escondido, Ele está vendo. Mas não, irmão, isso aqui não faz mal, tu que pensa. É só uma foto, tu que pensa. Está levando maldição para tua casa, está levando maldição para tua família. Aleluia, é por isso que o Senhor fala que nós temos que ser lavados e remidos, algo como a neve. Mas você não sabe a tentação que eu tenho passado. Sim, irmão, não sei não, mas eu sei de Jesus, porque Ele deixou escrito. Ele estava 40 dias e 40 noites no deserto, e diz a Bíblia Sagrada que quando ele teve fome, Satanás foi tentado. E quando ele foi tentar Jesus, ele vai logo no ponto fraco. Você pode ter um montão de ponto fraco, mas o ponto mais fraco que você tem é a fome. Eita, hora da fome. Qual é a barriga que não monta? Ele chegou para o Senhor Jesus, manipulando ele, pensando que estava manipulando, e falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus olhou para ele e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que
estamos aqui por causa da palavra do Senhor. Nós não estamos aqui, aleluia, porque nós queremos não, mas porque Deus colocou em nós um espírito valente para fazer a obra dele. E a obra prioritária do Senhor é fazer o ID e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê, eu quero estar bem na pele deles. Aí dá tempo de se arrepender, aí dá tempo de trocar o fuzil pela Bíblia, aí dá tempo de trocar a monte, aleluia, pelo Senhor Jesus Cristo, aí dá tempo de mudar a tua vida. Namassuri Mikan, Dekelri Namakandarábia, Alaiassumi Kalabachandaraia. Aí dá tempo, aleluia, de transformar e fazer mudança. Aleluia, quando Jesus Cristo morreu, ele não morreu, aleluia, porque ele queria dizer, eu sou Jesus Cristo, eu vou morrer. Não, quando ele morreu, ele pensou, foi em você, irmão. E qual é a consideração que nós temos com ele? O que nós estamos fazendo para o Senhor? Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem guardado, meu irmão? O que você tem guardado, minha irmã? Aleluia. Guardar o que tem, aleluia, não é a tua joia preciosa, aleluia, dentro do seu guarda-roupa. Guardar o que tem não é a poupança bonita. Guardar o que tem é a sua vida com Deus. Eu não vou pecar porque eu quero entrar na mansão. Eu não vou pecar porque perto está o dia do arrebatamento. Os dias estão se findando. As coisas que eram certas, quem está me entendendo, levanta a mão. As coisas que eram certas estão se invertendo. E as coisas que, aleluia, era errada, tornou-se certo. Tem muita coisa errada que agora é certa. E se você analisar, se você prestar bem atenção, você vai ver que é o diabo. Pessoas falam, sabe o que é? É doença. A psicologia diz que é isso, é aquilo, é demônio. Está transformando as coisas certas em coisa errada, e coisa errada em coisa certa. Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. O que é de Deus é certo, correto, firme e poderoso. E não tem homem que possa mudar aquilo que Deus fez. O diabo pode até mudar a criatura, mas Deus, aleluia, quando ele entra, é para transformar. Muitas pessoas têm se perdido. Se vocês pegarem a página do jornal e espremerem, é capaz dele sangrar. É só sangue, é só acidente, é só bala perdida, assassinato. Você entra dentro de uma condução, de um ônibus, ou de um trem, ou um metrô, você vê uma senhora de idade, ninguém dá aleluia lugar para ela, porque há um desrespeito. O amor ao próximo, aleluia, tem sido uma coisa quase rara. Por que quase rara, evangelista Paulo? Vou te explicar. O amor ao próximo está se tornando uma coisa quase rara. O arrebatamento está tão perto que você vê que tem mãe que joga o teu filho como se fosse lixo dentro da lata de lixo. Nem uma cachorra, nem uma galinha faz isso. Um dia, lá no meu quintal, a galinha do vizinho passou para lá e eu só fui passar para entrar na minha porta da minha casa. Ela quis me atacar porque o espetinho estava ali. Mas o amor do ser humano tem se esfriado. O amor do ser humano, ele tem vindo só para as coisas materialismo, dinheiro, ganância. Mas o apóstolo São Pedro, ele disse em segunda carta, em 2 Pedro capítulo 2, ele diz: acautelai-vos. Em outras palavras, ele quer dizer assim: tomai cuidado, porque como no dia de hoje surgiu falsos profetas, falsos doutores, para tentar desencaminhar aqueles que estão no caminho da salvação. Olha lá,
assim, está escrito assim. E sabe depois disso tudo que eles vão fazer? Depois disso tudo, sabe o que eles vão fazer? Voz de negócio. Farão voz de negócio. Se você abrir 2 Pedro, capítulo 2, que Jesus fala, que Pedro falar isso tudo, ele vai falar. E logo após isso, farão voz de negócio. Hoje, para você ter um cargo eclesiástico, tem que fazer um curso teológico. Não que não seja bom, mas nem todos estão vendo aquele curso como uma coisa boa para você, mas sim para arrancar o dinheiro do teu bolso. Você não esfriou agora? Arrancar um pouquinho que o irmão tem? Voz de negócio. São tanto livro, são tanta história, são tanta coisa que vende e faz voz de negócio. Está nos fazendo de negócio. E Jesus não é isso. Eu posso parecer, eu tenho 32 anos de idade, vou fazer esse ano 33. Posso parecer um crente velho, um crente que eles chamam de cafona. Dia desse eu estava tomando banho de piscina com a minha filha, dia desse não, ano passado, com a minha filha, estava eu e minha esposa na varanda, e eu e minha filha tomando banho de piscina, e bateu o irmão lá na minha porta, e quando ele olhou para mim, ele se escandalizou. Ele: irmão, você toma banho de piscina assim? Eu falei: qual o problema? Sabe por que ele se escandalizou? Eu estava de calça e de blusa até aqui, estava de calça, tomando banho de piscina, de blusa até aqui. Eles olham mais para a tua vida, eles olham mais para os teus problemas do que olhar para a palavra de Deus. E eles esquecem que se ele rejeitar a palavra, eles estão rejeitando Jesus. João capítulo 1, versículo 1. Porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E nós aprendemos isso por causa da palavra, carta de Paulo, Romanos capítulo 10, versículo 17. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas eles distorcem a palavra do Senhor. Eu já vi tanta gente distorcendo a palavra do Senhor, que quando, aleluia, ouve uma pregação, uma palavra que está dentro da palavra, eles vão embora. Eles, aleluia, ficam murmurando. Um dia tiveram coragem de pegar aquele versículo isolado, a qual o apóstolo Paulo fala, aleluia, com Timóteo, que ele precisa tomar um pouco do vinho por causa do estômago. Aí eles enchem a bagunça e falam: não é pecado não, está na Bíblia. Você pode tomar vinho, pode tomar cerveja. Você pode tomar cerveja, pode tomar 51. A Bíblia está escrito: não, aleluia, embriagueis com vinho da contenda, mas enchei do Espírito Santo de Deus. E no dia do arrebatamento, muitos vão ser pegos de surpresa. Uns, aleluia, dormindo o sono da indolência, e outros cheios de manguaça dormindo, aleluia, porque Jesus Cristo, quando vir, vai ser como um piscar de óleo. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Se você tem amado mais seu filho do que Jesus, guarda o que tem, para que ninguém, aleluia, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra de Deus, ela não tem volta não, ela é assim, firme e reta. Mas não, eu não conheço a verdade. Não, conhece sim. Jesus é a verdade, ele é o caminho que nos conduz à salvação. Provérbios diz, capítulo 4 e diante: quem encontra e acha minha palavra, encontra saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, ela tem um efeito muito poderoso. Pode ver que os demônios só saem pelo nome da palavra. Pelo nome da palavra? Pelo nome da palavra. O autor da palavra, Jesus Cristo. A cura você recebe no nome de Jesus Cristo. Não é em nome de pastor, não é em nome de bispo, não é em nome de apóstolo, não é em nome de diácono, não é em nome de presbítero, nem em nome
entidade nenhuma, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando nós botamos isso aqui para funcionar, não estou falando carnal não, que ouve a fofoca do outro e passa para frente, eu estou falando do espiritual. Nós passamos a escutar a voz de Deus. Um dia desse, eu estava vindo do culto, domingo, e quando eu vinha do culto, aquele culto abençoado, me para uma irmã e começa a conversar com a minha esposa perguntando se alguém poderia montar o computador dela, mas já era tarde. Eu estava doido para ir para casa, para jantar, né, irmão? Quando a gente sai daqui, a gente quer logo ir para casa para jantar. Quando não é para jantar, é para ver a novela. Estampa fina, não é isso? É a filha que fala, pai, tá dando estampa fina. Filha estampa. Falei, tá errado. E aquela irmã falou, eu preciso de alguém para montar meu computador. Preciso de alguém para montar meu computador. E eu poderia montar o computador para ela, porque eu montei o meu. Eu doido para a irmã embora. Eu falei, tá, irmã, vamos lá que eu vou montar o computador para a irmã, não sei montar. Vamos lá montar, mas Deus, ele sabe como trabalha. Quando Deus quer salvar uma alma, ele sabe como vai salvar. Não se preocupa com a sua família não, porque a sua família está na mão de Deus. Ele está no tráfico, deixa que Jesus vai tratar dele. Está na prostituição, deixa que Jesus vai começar a tratar. Está lá no botequim agora, Jesus vai falar com ele. Fica tranquilo, entrega só na mão de Deus. Quando eu acabei de montar o computador da irmã, ainda brinquei. A irmã quer água, eu quero uma Coca-Cola, irmã. Aí chega o filho dela e fala assim, irmão, aproveitando que minha mãe está aqui com você e a sua esposa, sua filha, o varão, o presbítero, Valdeci, dá para o irmão fazer uma oração por mim, irmão? Eu juro, eu não queria, eu queria ir embora. Mas eu escutei a voz dizendo, não só ore por ele, como pergunte ele se quer me aceitar hoje como Salvador. Fiz a oração, mas a voz continuou falando comigo. Eu faço assim, irmão, mas não quer dizer que Deus fala no meu ouvido, ele fala em algo do meu ser. Porque quando nós falamos o nosso segredo, Satanás entra, a gente pensa que é Deus que está falando e não é o diabo. E quando o Senhor, eu tinha acabado de orar por ele, o Senhor falou, eu não mandei você fazer o apelo? Eu vou ter se ele quer me aceitar como o único Salvador. Eu olhei para aquele jovem e falei com ele, você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele disse, eu quero. A mãe dele, a diaconisa da casa do Senhor, e disse, ele nunca aceitou Jesus como Salvador e ele está com tuberculose. Se tratando de tuberculose. É assim que Deus faz, meu irmão. Tu entendeu? Eu não queria ir, porque eu olhei para o cansaço e a distância da minha casa. O Senhor não está olhando para a distância da glória que Ele vai vir para buscar a igreja lavada. Ele não está olhando para a distância que Ele vai vir para buscar a igreja remida. Não estou falando da parede, mas estou falando de você, que é o templo do Espírito Santo. Santo, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. E para vir o arrebatamento e nós irmos para a glória, o templo tem que estar limpo, lavado, adornado. Nele não pode ter brutunaria, nele não pode ter porfia, nele não pode ter bebedice, imolação, prostituição. Nele tem que ter amor, paz, fidelidade. Quando você e eu tivermos assim, Deus vai vir buscar. E tem um outro lado que o Senhor busca a tua igreja também. Que lado é esse que eu não conheço? Você vai conhecer agora. Quando aquela pessoa parte, Jesus voltou para ela ali. Marcos
alcançar a salvação, nós temos que ter o objetivo de ir para o céu. Deixar o templo arrumado, adornado. Falar para as pessoas de Jesus, porque a salvação só para nós é fácil demais. Segunda-feira eu vou para a igreja, terça-feira também vou, na quarta estou lá, quinta também, sexta, sábado e domingo. Mas não ganhei uma alma sequer para Jesus. Será que Jesus está se agradando disso? O arrebatamento, amados, é para aqueles que estão à procura de uma verdadeira paz. Como assim? No céu é lugar de paz, no inferno é lugar de dor e pranto e ranger de dente. Aonde o bicho não para, aonde o fogo não apaga, aonde só há grito e sofrimento. Eu vou falar uma coisa aqui para você nessa noite. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. Não foi preparado para o homem. Mas se o homem não fizer segundo a vontade do Senhor Jesus, infelizmente, é o que está preparado para ele também. Porque fez a vontade do adversário. Por isso que Jesus disse na palavra dele: quem quiser vir após mim, nega, larga tudo que tem, toma a sua cruz e siga-me. E seguir Jesus nesse caminho não é fácil. Por que não é fácil? Existe nesse caminho pedradas, existe nesse caminho espinho, existe nesse caminho deserto, existe nesse caminho lutas. Mas a palavra de Deus diz: ao que vencer. É o que vencer, irmão. Quando fala ao que vencer, está dizendo ao que ser perseverante para entrar no reino do céu. Reino do céu não é essas facilidades que pregam por aí, não. Reino do céu não é, aleluia, essas molesias que dizem por aí, não. Reino do céu é renúncia. Renunciar ao mundo para viver e morar com Jesus. Renunciar ao mundo para ter uma vida nova com Deus. Costumo dizer que a nossa casa é o nosso segundo céu. Por que o nosso segundo céu? É lá que nós estamos bem com a nossa esposa, nossos filhos, né? É assim? Amém? É assim? Então nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Mas tem casa que parece que é um inferno. Tem gente que prefere estar aqui na igreja, graças a Deus, do que ir para casa. Quando o culto está prestes a acabar, a pessoa fala: eu vou para casa. Eu não queria ir. Por quê? Quando eu não queria ir? Lá em casa é um inferno. Quando eu venho para a igreja, eu encontro a paz. Mas lá em casa, aleluia, é um inferno. Pessoas falam alto, me tratam na ignorância. Mas eu quero lhe dizer que isso pode mudar. Basta ter uma vida sincera com Deus. E quando eu falo você, isso serve para mim também. Quando eu falo para a tua pessoa, a espada corta aqui primeiro. Vamos se preparar para o nosso Senhor. Não vamos se embaraçar com as coisas dessa vida. Abaixando a vassoura e me candarada. Lá e canta lá e como a namasébia. Deus manda dizer para você, mulher, que Ele acaba com o seu sofrimento. E até por esse dia Ele viu as lágrimas rolando dos teus olhos. E diz: hoje, agora, eis que te dou refrigério, para que você venha ser sustentada pelo meu Espírito. Tem pessoas que estão aqui, pastora, mas está passando, aleluia, o vento. Como diz a ditado popular, o pão que o diabo amassou, não só na família, não só no trabalho, mas até mesmo no seu ministério.
Jesus. Mas Jesus diz: vou dar um basta. Jesus diz que entra nessa peleja, calai-vos, ficai de pé e vede o livramento do Senhor. Deus, Ele quer salvar. Mas sabe qual é o leito do Senhor? Eis que estou à porta e bato. Ele só vai entrar se abrir a porta. Quem está fazendo bagunça na tua vida, meu irmão, não é Jesus não, porque Ele bate na porta. Quem está fazendo bagunça na tua vida não é Jesus, eu tenho certeza. É Satanás e seus demônios. Pode ver, aleluia, que você pode ser até convertido, mas você não quer que a cerveja entre na tua casa e sempre entra, porque o diabo sempre arruma o jeitinho dele. É meu esposo, sabe como é que é? Tem que ser submissa. Coloque o joelho e a cara no pau para você ver se esse demônio não vai cair por terra. Meu marido não é convertido, deixa ele que Jesus vai converter ele. Por que Jesus vai converter o meu marido? Ele vai converter o seu marido, porque no dia do arrebatamento Ele quer que você e sua casa sirva ao Senhor. Glorifica o Deus de Israel nessa noite, porque Ele nessa noite, aleluia, vai trabalhar na tua vida. Você pode glorificar nele nessa noite? Glória a Deus, Há muitos caminhos que levam ao Senhor, dizem por aí. Mas eu quero dizer que o único caminho que leva a Ele é muito estreito. Hoje eu estou até diferente para pregar. Estou sentindo algo diferente aqui. Apesar de me ver pregando, até no YouTube, até na rádio, como o Gelson Silva mesmo vê, hoje está diferente, Gelson. Sabe o que o Senhor Jesus está falando aqui? Estou tratando com almas e com corações feridos, que receberam palavras. E falou assim: se eu pudesse, eu já tinha chutado o pau da barraca. Se eu pudesse, eu deixava de ir para a igreja para mostrar quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer. Mas o Senhor fala: não faça tal coisa. Ele é teu escudo e broquel. Pode tudo se abalar, fique tranquila, porque 1000 vai cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você não vai ser atingido pelo aquele que te persegue, pela aquela que está te perseguindo. Por que tanta certeza? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, meu irmão. Não se abala, mas permanece para sempre. Tu entendeu porque eu falei para o Senhor dar saúde para os teus inimigos? Para quando a mesa estiver preparada, quando a vitória estiver perto, quando você estiver participando da mesa, ele vai estar lá do outro lado observando, cheio de saúde. O Gelson ainda está vivo. Aquela mesa para ele mesmo. Eu não acreditava no ministério dele. Eu pensava que era brincadeira. Deus é Deus na vida dele. Deus é Deus na vida dela. Esse Deus a qual ela serve, a qual ele serve, eu vou servir também. Por isso que o Senhor Jesus falou em Mateus 4, quando o diabo chegou para ele e falou: diga tudo isso aí que não era dele, se prostrar de mim e me adorar. Mas Jesus falou: está escrito que devemos prestar culto somente ao Deus que criou o céu e a terra. Só devemos prestar culto ao Deus que criou o céu e a terra. Vamos conjecturar o nosso Deus. Ele tem pé e anda, ele tem mão e apalpa, ele tem ouvido e ouve, ele tem olhos e vê como chama de fogo, ele tem boca e fala, ele tem nariz e consegue sentir cheiros da plantação que ele mandou brotar na terra. Quem está entendendo?
observar a palavra do Senhor, Ele diz: eis que venho sem demora, eis que voltarei. Vou preparar lugar, mas vou voltar, para que onde eu estiver, esteja vós também. Para que lugar, Senhor? Para que você esteja conosco também. Para que lugar, Senhor? Para que vocês estejam lá. Vai ter quarto separado, nada de dormir 2 com 2. Estou preparando os quartos, estou preparando o lugar. Mas para que o Senhor está preparando o lugar, Senhor? Para no dia do arrebatamento você não ficar igual a ovelha dispersa. Porque eu ouvi uma história. Eu fui numa certa igreja. Quando cheguei lá nessa certa igreja, tinha gente que, a missionária disse que tinha gente que estava falando assim: se eu não vou na primeira, eu vou na segunda. Olha só, irmão, se na primeira está difícil, se na primeira é só misericórdia, imagine na segunda, que vai ter que ter a marca da besta na mão ou na testa. Só vai comprar se tiver a marca da besta, só vai fazer negócio se tiver, aleluia, marca. E ela já está por aí, ela já está por aí. Eles tentam colocar entre as entrelinhas, mas ela já está por aí. Só quem não vê é quem é cego espiritualmente. Esse negócio de ficar monitorando, meu irmão, é para saber para onde você vai, para onde você vem, aonde você está vindo. Isso aí já são as intenções satânicas. Porque depois que Jesus arrebatar a igreja dele, vai ficar muito difícil. Sabe por que vai ficar difícil? A Bíblia diz, aleluia, que o diabo, ele vai agir como leopardo. Apocalipse capítulo 13. Ele vai agir como leopardo. Entenda nessa noite. Por que, irmão? Ele vai agir como leopardo. Quem sabia que leopardo é um dos animais que é mais ágil? Quando fala que ele vai agir como leopardo, está querendo dizer que o anticristo vai agir com pressa, com rapidez. Quem está entendendo, diga amém. E também diz que ele vai agir e com a sua boca como de leão. Por que boca de leão? Vai agir como leopardo na pressa, colocando a marca da besta de todo mundo na pressa. Porque como o urso bota medo e o leão em todo mundo, não é não? Então vai ser na pressão. Ou você recebe a marca da besta, ou você morre aqui. O que você prefere? Quem for frouxo vai receber a marca. Agora, quem for fiel vai passar da morte para a vida. Quem for fiel vai passar da morte para a vida. Quando fala que vai agir como urso, quando fala que vai agir como leão, está querendo dizer que vai agir na pressão, irmão. Na pressão. Agora eu lhe pergunto, dá para ir na segunda? Louco é quem pensa assim. Louco é quem acha assim. E nessa noite eu quero lhe dizer: seja sensato. Obedeça a ordem de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Viva do mandamento para viver o aleluia no arrebatamento. Viva do mandamento para que Jesus venha e te encontre, aleluia, pronto para herdar a mansão celestial. Presta atenção. Vou parar a pregação aqui. Aqui tem uma pessoa
nós que sente uma dor de cabeça que é só a misericórdia de Deus. Você toma remédio, para por um instante, mas a dor de cabeça, quando ela vem, ela tira lágrimas dos teus olhos, ela tira a tua paz. Eu só queria saber aonde está você. Dor de cabeça incomodativa. Onde está você, meu irmão? Você pode levantar a tua mão? Jesus fala que está curando essa dor de cabeça. Esse trabalho feito contra a sua vida, Jesus fala que está te curando nessa noite. Tem uma pessoa aqui no meio de nós que ela já está preocupada com o tempo frio, com o inverno. Por que, evangelista irmão Fábio? Os ossos dela doem, artrite, artrose. Cadê você, meu irmão? Cadê você, meu irmão? Que sente dor nos ossos. Só misericórdia para vir para a casa do Senhor. Vou dizer para você, não fica com vergonha não, porque teu irmão do lado e tua irmã do lado não pode fazer nada. O antibiótico, o remédio de dor, sara só pelo momento, mas a cura de Jesus é eficaz. Cadê você? Jesus está dizendo, não quero curar. Amém, irmão? Receba o toque do Espírito Santo nessa noite. Essa aqui é para fechar. Estou vendo Deus trabalhar aqui. Aqui tem uma pessoa. E essa pessoa é do sexo feminino. Ela sente uma fisgada no pé da barriga. Jesus hoje está te curando. Onde está você, minha irmã? Jesus falou bem certo, é do sexo feminino. Sente pontada no pé da barriga. Quer receber vitória, não? Quer receber vitória? Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Prepare-se para o arrebatamento. Prepare-se para a vinda do Senhor. Quando ao tocar da trombeta e a vinda de Jesus, ele vai falar: ó bendito do meu Pai, entra. Mas entra com força, porque está preparado desde antes da fundação do mundo. Se prepara, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Amém, irmão? Então você fica com essas palavras nessa noite, e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração mais e mais através desta palavra. Agradeça a oportunidade das suas palmas e agradece o nome de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amado, o Senhor falou esta noite. Eu quero dizer para vocês que quando este homem de Deus falou artrite, dor nos ossos, eu disse: Senhor, se não sou eu recebo. Falou de dor de cabeça: Senhor, se não sou eu recebo. Falou da dor no pé da barriga: se não sou eu recebo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero falar só mais uma vez. Aqui está o trabalho deste homem de Deus. Cadê o Larissa aqui? Cadê Gelson? Bora, amado, para hoje. Aqui está o trabalho deste homem de Deus. As composições é dele mesmo, revelado pelo Espírito Santo de Deus, por apenas R$10. Eu quero dizer, amados, vocês não vão se arrepender se hoje você puder contribuir com o trabalho deste homem de Deus. Está aqui, amados. Se vocês puderem, eu já agradeço em nome de Jesus. E se não puder,
noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta hoje. Alguém quer receber